Cada vez mais, os psicanalistas contemporâneos estão valorizando a forma como o paciente utiliza as funções mais nobres do seu ego, ou seja, de como ele percebe a si e aos outros, como pensa, conhece, discrimina, ajuiza criticamente, comunica e age, valorizando dois aspectos essenciais. Um consiste na necessidade de que o analista auxilie o seu paciente ou seu analisante a desenvolver a capacidade para pensar as suas experiências emocionais. E o segundo aspecto refere-se à forma de como o paciente deseja ou evita tomar conhecimento das verdades. Em relação ao pensar, pode parecer uma obviedade enfatizar esse aspecto, já que, como todo mundo diz, quem é que não pensa? Pensar, todo mundo pensa. Porém, creio que não é bem assim. E para sintetizar algumas das formas falhas de pensar, eu vou recorrer aqui a uma frase, a uma pequena expressão, que diz mais ou menos assim. Muitas pessoas pensam que pensam, mas não pensam, porque pensam com o pensamento dos outros. São aqueles casos, né, de personalidades passivo-submetidas ou de pessoas que possuem um falso self. Ou contra o pensamento dos outros, no caso dos paranoides, dos narcisistas. Ou de uma forma circular, esterilizante, com os pensamentos sempre voltados para o mesmo ponto. Caso dos obsessivos, por exemplo. Ou com ataques autoacusatórios, primitivos e que desqualificam o próprio sujeito, muito característicos das pessoas melancólicas. Ou ainda orbitando em torno do seu próprio umbigo, como é a forma de pensar dos narcisistas. E por aí vai. Os psicanalistas contemporâneos priorizam para os seus pacientes o desenvolvimento de uma eficaz capacidade para pensar, a qual consiste na necessidade de o analisando ou analisante fazer um contato com aquilo que de alguma forma já preexiste dentro dele. Possuir um estado mental típico da posição depressiva, um termo aqui cunhado pela psicanalista Melanie Klein, ou seja, que ele tenha condições de aceitar perdas e aceitar também o seu quinhão de responsabilidades e, entre aspas aqui, culpas, mediante certas situações de vida. Ter condições também de perceber quando o seu pensamento tem características mágico-onipotentes, ou quando ele é sincrético, ou seja, quando o sujeito toma a parte como se fosse o todo. Os psicanalistas da contemporaneidade também auxiliam seus analisantes a enfrentarem as experiências emocionais mais difíceis, sem fugir delas pelas inúmeras formas evasivas e evitativas. A estabelecer conexões, correlações e confrontos entre fatos, por exemplo, tendo insights parciais. Essa correlação e esses confrontos com fatos do presente e do passado, com sentimentos e sentimentos, ideias com ideias, sentimentos com ideias, e por aí vai. Sobretudo na psicanálise contemporânea, onde abundam os transtornos narcisistas, os analistas privilegiam o aspecto de o paciente poder pensar acerca da distância que vai entre o seu ego ideal, o ideal do ego e o ego real. Em relação à situação analítica, no que diz respeito ao acesso às verdades, este aspecto adquire uma expressiva relevância na psicanálise contemporânea, porquanto ele possibilita a análise de alguns traços baseados nas múltiplas formas de mentiras e falsidades, assim propiciando a que o analista trabalhe na construção com o seu analisante, com o seu paciente, para que ele adquira não a posse das verdades, porque isso seria impossível, Verdades são muitas e ninguém tem posse de verdades, mas de uma personalidade de, entre aspas aqui, pessoa verdadeira, que seria a única forma de um sujeito encontrar, entre aspas novamente, a liberdade para pensar e ser quem ele realmente é.